Mais uma semana em que a inflação está no centro das decisões e das preocupações da política, com discussões sobre preço de combustíveis e tarifa de energia elétrica. Está no ar o Política na Semana, com o que de mais relevante a política tem na agenda desses próximos dias que vai atrair a atenção dos mercados. Olá, eu sou o Paulo Gama, aqui do time de análise política da XP, e trago aqui um pouco do que a política deve discutir nesses próximos dias que vai atrair a atenção dos mercados. Essa é mais uma semana em que a gente começa com a inflação no centro das preocupações da política, que tenta aí blindar de alguma maneira as possibilidades de alta em preços de combustíveis, alta de preços na tarifa do setor elétrico. Essa semana, principalmente, a gente deve discutir essa segunda parte do setor elétrico, desde que há 2-3 semanas a classe política começou a se insurgir contra os reajustes na conta de luz. Eles discutem que tipos de alternativas podem ser buscadas. Uma primeira ideia era um projeto de decreto legislativo discutido há 2-3 semanas que suspendia os reajustes nesse ano de 2022, mas acabou sendo considerado uma solução muito extremada, uma solução muito impactante ali no mercado em termos de segurança jurídica e tudo mais. Sobreveio uma alternativa intermediária, que é essa que os deputados devem votar na terça-feira, que é um projeto de lei complementar que classifica a energia elétrica como um serviço essencial e por isso limita o valor do ICMS que os estados podem cobrar a cerca de 17%, reduzindo, portanto, o que os governadores cobram hoje de tributos sobre a conta de luz. Esse projeto teve a urgência aprovada na semana passada, o que quer dizer que ele fica pronto para ser votado diretamente em plenário, pulando algumas fases da tramitação, e isso deve acontecer nessa terça-feira no plenário da Câmara dos Deputados, com perspectiva de aprovação. Fica um pouco de dúvida para a sequência disso, que é a votação pelo Senado Federal, uma casa em que os governadores, que é quem vai perder a arrecadação se essa proposta for aprovada, costumam ter um pouco mais de influência. Ainda assim, a pressão desse ambiente eleitoral deve ser suficiente para que a proposta avance, eventualmente com algumas alterações, abrandando um pouco o texto, mas a perspectiva é de avanço por lá também. A questão dos combustíveis também segue na agenda da política. Houve decisão do Supremo Tribunal Federal na semana passada, determinando ali aos estados que mudem a maneira como eles decidiram implementar a Lei Complementar 192, que também limitava o ICMS que eles poderiam cobrar sobre combustíveis de outra maneira, mas tinha o mesmo propósito de reduzir a carga tributária, o que acabou não acontecendo. E o governo federal acionou de novo o Supremo Tribunal Federal para obrigar que os estados implementem uma regra de transição que tem por objetivo também reduzir a cobrança de ICMS. São essas as duas batalhas principais que a política tende a ter nessa semana, com a inflação como pano de fundo e a preocupação com o cenário eleitoral de outubro por trás de tudo isso. Ainda na temática do governo e das pautas econômicas, a gente viu na sexta-feira passada o governo federal fazendo mais um contingenciamento de 8 bilhões e 200 milhões de reais no orçamento desse ano. É a quantidade de recursos ali que o governo acha que vai precisar economizar para cumprir o teto de gastos, cumprir as leis de responsabilidade fiscal. E um detalhe é que a perspectiva de reajuste para o funcionalismo público consta da programação do governo, mas ainda não entrou nesse bloqueio orçamentário. Portanto, há de ter ainda uma nova reserva de orçamento para custear esse reajuste, que a gente já disse aqui, o presidente Jair Bolsonaro decidiu por um reajuste linear de 5% para todas as categorias, mas ainda discute algumas especificidades, principalmente para as carreiras de segurança pública, que são carreiras que o apoiam, apoiaram em 2018 e com as quais ele não quer bater de frente daqui até outubro, também com a perspectiva eleitoral na cabeça. Na seara eleitoral, a gente vê avanços ali nas discussões dos partidos para uma candidatura única do que se convencionou chamar ali de terceira via. MDB, PSDB e Cidadania, na semana passada, decidiram por apoiar a candidatura da senadora Simone Tebet, do MDB. Essa decisão ainda precisa ser validada pelas executivas de cada partido. Para finalizar, a gente tem nessa semana 6 pesquisas nacionais para serem divulgadas a partir de quarta-feira. Entre elas, nova rodada da pesquisa IPESP, que sai nessa sexta-feira, semanal daqui até o mês de agosto. São esses os principais pontos que a política deve trazer nessa semana, com um olhar atento dos mercados. Portanto, discussão sobre preço de combustíveis, preço de energia elétrica, discussão sobre a possibilidade de candidatura única da terceira via e olho nas 6 pesquisas que vão ser divulgadas nos próximos dias. Eu volto na próxima segunda-feira. Até lá!